Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta. Prepara o teu coração que Deus vai falar muito com a gente nesse dia. Você que já ama esse tipo de mensagem, esse tipo de estudo que a gente faz, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Você que está assistindo ao vivo pelo Instagram, já compartilha esse aviãozinho com seus amigos, seus colegas. Vocês vão ser muito edificados nesse dia. Eu tenho certeza que quem ama a palavra de Deus, dessa mensagem vai fazer 2, 3, 4, 5. Você vai ser extremamente impactado pela palavra. Vamos lá? O texto é 1 Reis. O capítulo é o 17. Nós vamos meditar em 7 versículos, do 1 ao 7. 1 Reis, capítulo 17. Vamos meditar do verso 1 ao 7. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne. E pela manhã, como também pão e carne, à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu acabei de ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Nossa meditação vai ser nesses 7 versículos, ok? Bom, Acabe foi um dos piores reis de Israel. Através de Acabe, Israel viveu um tempo muito tenebroso de idolatria. Acabe cultuou a Baal e influenciou a adoração a Baal dentro de Israel. Acabe levantou um altar a Baal e edificou esse altar para que os judeus o adorassem. Acabe influenciou gerações adorando outros deuses. Quem conhece a história dos monarcas da Bíblia sabe que a maioria dos reis de Israel foram homens que se desviaram, foram influenciados pelas culturas pagãs, influenciados pelos povos vizinhos que não tinham compromisso com Deus. Grande parte dos reis estavam indo de mal a pior. E Acabe é visto dentro da cultura de Israel como um rei perverso. Um rei que quebrou princípios, que não teve temor e que foi altamente influenciado por uma mulher que também não tinha nenhum tipo de temor a Deus, Jezabel. Elias, percebendo o quanto Acabe estava fazendo mal para Israel, Elias, percebendo a influência de Acabe gerando idolatria, fazendo com que o povo cada vez mais se afastasse de Deus, o misticismo e a idolatria era tão grande que os filhos, os netos eram oferecidos aos seus deuses quando nasciam. A
Até sacrifício humano existia em nome de Baal, em nome de Deus Moloque. Tempos tenebrosos que Jael estava vivendo e que Acabe cada vez mais foi afundando o povo. Elias, percebendo como Acabe era um rei perverso, ele se posicionou. Elias se posiciona de que forma? A partir da minha palavra não vai ter nem orvalho nem chuva sobre essa terra. Você percebe que não é uma profecia. É Elias de maneira ousada, liberando uma palavra contra Israel. Não vai ter chuva na nação. Depois que Elias libera essa palavra, aí Deus fala. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Aqui é o momento que Deus fala. Quando Deus para falar com Elias, a direção de Deus é: Elias, sai daqui, vai para o Oriente, fica próximo ao ribeiro de Querite, fica próximo a Querite, diante do Jordão. Você vai beber do ribeiro, e também lá eu tenho ordenado os corvos para te sustentarem. Elias vai fazer conforme a palavra de Deus e vai habitar próximo ao ribeiro, vai beber água do ribeiro, e os corvos, os corvos vão trazer pão e carne para Elias de manhã e de noite. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui, mas é só para informação, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto de vista que eu creio. Esses corvos aqui vem de uma expressão hebraica que traz a ideia dos comerciantes que trabalhavam próximo à região, e que inclusive alguns teólogos, eu estou dizendo que alguns, não são todos, alguns teólogos afirmam que esses corvos não eram animais, mas que eram comerciantes que estavam alimentando Elias pela manhã e pela noite, porque a expressão hebraica para esses corvos aqui é a mesma expressão utilizada no Antigo Testamento de comerciantes que tinham esse nome ou essa fama e viviam pelaquela região, ok? Então só estou dando uma informação para vocês. Contudo, não é o que eu creio. Não é o que eu creio. Eu creio no sentido literal, que esses corvos aqui tenham sido animais, um tipo de ave que alimentou o profeta com pão e carne manhã e noite, mesmo eu sabendo que existem outras informações sobre esse texto no original, ok? Estudando sobre esse tipo de animal, você percebe como ele é um animal inteligente. O corvo é uma das aves mais inteligentes que existe. Só não é superior à águia, mas é um animal que consegue emitir efeitos sonoros, consegue reproduzir sons. É um animal que possui empatia. É um animal que consegue sobreviver bem coletivamente. É um animal que tem muitas características boas, ok? Mas eu não estou aqui para falar das características do animal, até porque Deus usa esse tipo de animal para que haja um milagre. Ele vai beber água do rio e vai ter comida dada pelos corvos de manhã e de noite, até que o texto diz que secou. Passaram-se os dias e o ribeiro se secou. Aí ele sai e vai para Sarepta, onde uma viúva vai sustentar a vida de Elias. Bom, isso aqui é apenas o resumo que eu fiz do contexto, o resumo do texto que está inserido no contexto. Deixa eu só... Não, peraí, gente. Já vou continuar aqui, deixa eu só... Pronto. Vamos lá. Então, esse é apenas o
o resumo do texto que está inserido no contexto, do capítulo 17, a partir do verso 1 em diante. E existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida. Beleza? E eu já peço para você, marca todo mundo, manda esse aviãozinho para geral. Vocês vão ser tremendamente edificados. A palavra vai falar muito ao nosso coração nesse dia. Bom, vamos lá. Então Elias tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Isso aqui, ó. Disse a Acabe. Primeiro ponto que eu vejo é esse. Elias fala com Acabe. Elias não tem medo de falar com Acabe. Elias sabe quem é Acabe. Ele é rei. O rei pode dar uma sentença de morte. O rei pode literalmente acabar com a vida de Elias, mas Elias não tem medo de se posicionar. Elias não tem medo de se posicionar, porque ele está vendo Acabe agir com tanta idolatria, que ele decide se posicionar diante daquilo que é errado. Ele decide se posicionar, mesmo sabendo que isso poderia levar ele à destruição. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de se posicionar, independente do lugar que você está. Acabe não é maior que a palavra. Acabe não é maior do que a verdade. Acabe não é maior. Acabe não é maior do que a palavra de Deus. Não tenha medo de se posicionar, independente do ambiente que você estiver. Se posiciona nessa faculdade, se posiciona nesse colégio, se posiciona nessa escola, se posiciona dentro dessa igreja. Não tenha medo de se posicionar. O sistema não é maior do que a palavra. O sistema não é maior do que a verdade. Então não é porque ele é rei que ele vai ser intocável. Ele tem que estar submetido à palavra também. Elias não tem medo de se posicionar. Elias sabe que isso pode custar a vida, mas ele não deixa de falar a verdade. Você não pode deixar com que o ambiente sujo que você está vivendo, vendo pessoas fazerem coisas erradas, e você não se posicione. Você precisa se posicionar. Ainda que isso venha custar uma porta fechada, ainda que isso venha custar a cabeça, ainda que isso venha custar certas coisas na sua vida, você precisa ter posicionamentos. O sistema não é maior do que a palavra. O sistema não é maior do que a verdade. O ambiente não é maior do que a verdade. O teu chefe, o teu patrão, o lugar que você trabalha não é maior do que a verdade. Então se posicione. E é interessante que depois que Elias fala, olha a expressão de Elias, ó. Vive o Senhor Deus de Israel, cuja faz estou que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Essa expressão é para deixar bem claro que não é profecia. Elias, de maneira ousada, dizendo que segundo a minha palavra não vai ter chuva nessa casa, não vai ter chuva nessa nação, não vai ter chuva mais em Israel. Essa interpretação está bem clara, que não é Deus que está mandando Elias dizer que não vai ter chuva, mas é ele de maneira ousada, usando as palavras, dizendo: segundo a minha palavra não vai ter chuva.
Esse texto mostra para nós o poder de uma palavra. Palavras possuem poder. Elias, com uma palavra, impediu a chuva. Cuidado com as palavras. Elas podem trazer ou evitar uma tempestade. Deus mostrou para nós que uma palavra tem um poder tão grande que em Gênesis capítulo 1, tudo que existe na terra foi criado com uma palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então as palavras têm o poder de trazer vida, ou tem poder de trazer morte. Provérbios diz que a saída da língua tem vida ou morte. Tiago diz que o que sai da boca pode abençoar ou amaldiçoar. Que tipo de pessoa é você? Você é alguém que traz tempestade para as pessoas ou alguém que evita tempestade para os outros? Que tipo de pessoa é você? Você é alguém que traz paz ou que traz guerra? Quem é você? Você é alguém que traz alegria ou tristeza para as pessoas? Você mais levanta ou derruba? Quais são as palavras que você usa no teu cotidiano? Porque as palavras que você usa, ela tem tanto poder de evitar, como também de trazer tempestades. Elias usou as palavras para que águas não descessem sobre a terra. Mas tem pessoas que usam palavras para trazerem tempestades. Quem é você nessa história? O que traz paz ou guerra? O que traz tristeza ou alegria? O que traz bênção ou maldição? Cuidado com as palavras. Elas podem trazer vida ou morte. Aí o texto diz: Depois veio a palavra do Senhor. Perceba, depois veio a palavra do Senhor. Esse Senhor aqui é quem? Deus. Então, aqui há uma diferença, ó. Aqui, ó. Minha palavra, ó. Minha palavra, palavra do Senhor. Presta atenção nos detalhes. Minha palavra, palavra do Senhor. Então aqui é palavra de Elias. Não chove porque Elias falou que não ia chover. E aqui é palavra do Senhor. Então é Deus falando com Elias.
Deus só falou depois que Elias havia falado. Deus só fala depois que Elias termina. Quando Elias termina de falar, que Deus fala. Tira um print disso e me marca. Você nunca mais esquecer disso. Quanto mais você reclama, mais demora a sua vitória. Porque Deus é educado. Ele espera você terminar de falar para depois responder. Por que Deus não fala com Elias antes? Que Deus espera Elias parar de falar para depois ele responder. Quando você se cala, Deus fala. Quando você fala, Deus se cala. Enquanto você reclama, você murmura, você questiona, Deus não vai falar. Deus está esperando você parar de murmurar. Deus está esperando você parar de reclamar. Deus está esperando você parar de questionar. Deus está esperando você parar de ficar... Não, Deus está esperando. Porque Deus é educado. Ele espera você terminar de falar para depois te responder. Ele vai te responder.
Mas Ele vai esperar você parar de murmurar. Ele vai esperar você aprender que enquanto você questiona, você reclama, você murmura, você não vai estar apto para ouvir a voz de Deus. Deus só fala depois que Elias termina de falar. Sempre vai ser assim. Deus nunca vai falar no mesmo momento que eu estou falando. Ele espera eu me calar para Ele falar. Quando eu me calo, Deus fala. Quando eu me calo, Deus se posiciona. Quando eu me calo, Deus se manifesta. Quando eu me submeto à vontade de Deus, à sua palavra, eu ouço a voz dele. Olha isso. Preste atenção. Deus para falar com Elias e a primeira coisa que Deus fala: vai-te daqui. Essa é a primeira direção que Deus está dando para Elias. Sai daqui. A primeira direção que Deus dá para Elias, quando Deus decide falar, é essa: vai-te daqui. Sai daqui. Não fica aqui. É uma ordem de comando. Sai, Elias. Não fica.
Não insista em ficar em lugares que Deus mandou você sair. Algo terrível vai acontecer. Sai logo, cara. Não fica contendendo. Ah, Senhor, por quê? Tem pessoas que eu gosto do salário, eu gosto da porta, eu gosto do emprego, tem amizades sensacionais, mas Deus mandou você sair. O que você está fazendo lá? Para que continuar insistindo em lugares que Deus já mandou você sair? Ah, mas eu já criei raízes, tem pessoas legais, tá bom, pode ter pessoas maravilhosas, mas Deus não te quer mais lá. Então sai. Algo terrível vai acontecer e você não faz ideia do livramento que Deus quer te dar. Mas se você não estiver disposto a obedecer e a se submeter à voz de Deus, você vai viver as consequências da desobediência. Não insista em ficar em lugares que Deus não quer que você fique. Arruma tuas coisas e vai embora. Sai rápido, sai depressa, que tem algo que vai acontecer por ali. E Deus não quer que você fique ali. Entende isso? Vai-te daqui. Vira-te para onde? Vocês se preparam que tem muita Bíblia para cá para vocês hoje, hein? Só tô no 3º versículo ainda, hein? Vocês vão ter uma semana alimentados. Vira-te para o oriente, que esconde-te junto ao ribeiro. Olha a expressão. E esconde-te junto ao ribeiro. Tem tempos que você vai aparecer, mas tem tempos que Deus resolve te esconder. Quando é tempo de Deus te esconder, você vai mandar 50 currículos e nenhuma prova vai abrir. Quando é tempo de Deus te esconder, você vai estar tentando fazer amizade com todo mundo, mas ninguém vai criar vínculo emocional com você. Quando é tempo de te esconder, você vai estar no meio de uma multidão e vai se sentir sozinho. Quando é tempo de ser escondido por Deus, você vai ter uma agenda diminuída, você não vai ter as mesmas condições de sempre, as coisas vão começar a diminuir. Quando é tempo de Deus te esconder, Deus vai te tirar de relacionamentos, Deus vai te tirar de amigos, Deus vai te tirar de festa, Deus vai te tirar de colegas, Deus vai te tirar de portas, Deus vai te tirar de situações, porque é tempo que Deus resolve te esconder. Tem tempo que você aparece, mas tem tempo que Ele te esconde.
Tem tempo que você vai estar no meio dos palcos, dos aplausos, o tempo da evidência. E tem tempo que você vai crescer sozinho com Ele, escondido, dentro de Querite, sem ninguém te vendo. Mas você vai crescer e vai crescer escondido, entendendo que tudo na vida tem ciclos. Ciclos que você aparece e ciclos que você se esconde. Ciclos de honra, ciclos de desonra, ciclos de fartura e ciclos de crise, de processos. Tem tempos que você aparece, mas tem outros que é o próprio Deus que decide esconder você. Agora, Deus não esconde Elias para matar Elias. Deus não esconde Elias porque quer um mal de Elias. Deus esconde Elias para proteger o profeta. Toda vez que Deus decide te esconder, é porque Ele quer te proteger. Eu vou repetir isso. Toda vez que Deus decide te esconder, é porque Ele quer te proteger. Eu vou repetir mais uma vez para alguém. Toda vez que Deus decide te esconder, é porque Ele quer te proteger. Ele quer te guardar de algo que está sendo preparado para te destruir, mas Ele quer te proteger. Você não sabe como é que vai ser o teu amanhã, mas Deus sabe, então Ele te esconde agora, para aquilo que está por vir não impedir o propósito dele sobre a tua vida. Então Ele te esconde. E respeite o tempo, respeite o processo, que há tempo de aparecer, mas há tempo também de ficar escondido. E olha isso. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E eu quem? Deus, tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus está dando uma direção para Elias. Mas Deus está dizendo: Elias, vá para Querite, beba a água do ribeiro e fica tranquilo, porque ali eu já dei ordem para os corvos te sustentarem.
Quando Deus lhe entregar uma direção, é porque Ele já preparou tudo. Deus nunca vai te dar uma direção sem propósito. Deus nunca vai te dar uma direção sem que antes não tenha preparado tudo que você precisa. Você não precisa ter medo. Você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar aflito, inquieta. Já está tudo pronto. Você só tem que ter fé, se submeter à palavra, que está tudo preparado. Elias, você vai beber água do ribeiro e você vai comer do que os corvos levarem para você. Vai ter pão, vai ter carne de manhã, de noite. Você não vai padecer necessidade. Quando Deus lhe entregar uma direção, é porque Ele já preparou tudo. Está tudo pronto. Você só tem que ter fé e ir. Só tem que obedecer a palavra dEle, porque Ele já preparou tudo. Você não vai padecer necessidade, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede, você vai ter o que vestir, você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, você vai ter todas as tuas necessidades supridas. Davi disse assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Entende isso? Compreende isso? Quando Deus lhe entregar uma direção, é porque Ele já preparou tudo, está tudo pronto. Só vai, sem medo, sem desespero, sem traumas, sem insegurança. Só vai, porque está tudo pronto para você. Você vai beber do rio e você vai comer do que os corvos te derem. Agora olha isso. Deus fez o quê? Deus usou os corvos. Eu tenho ordenado corvos para te sustentar. Deus usa o corvo para suprir a necessidade de Elias. Nunca duvide do que Deus é capaz para lhe deixar vivo. É ribeiro que mata a tua sede, e é corvo que traz pão e carne para você. Tem providências que vêm de onde você menos espera. Tem milagres que vêm de onde você menos espera. Deus envia corvos para suprir a sua necessidade. Vem de onde você menos espera.
Não vai vir de gente que você acha que tem dinheiro, não vai vir de gente que você acha que tem condições, não vai vir de gente que você acha que tem capacidade, não vai vir deles, vai vir de onde você menos espera. Nunca duvide do que Deus é capaz para te deixar vivo, para te sustentar. Não duvide do poder desse Deus, não duvide da glória desse Deus, não duvide da autoridade desse Deus, não duvide. Agora, não há outro texto na Bíblia, não há outra história na Bíblia que Deus use corvos para sustentar alguém. Eu vou repetir isso. Em nenhum outro momento da Bíblia existe outra história parecida com essa. Essa é a única história que nós conhecemos da Bíblia, que Deus usa corvos para sustentar a vida de um homem. Existem outros milagres, existem curas, existem sinais, existem efeitos sobrenaturais. O Mar Vermelho, por exemplo, Deus abriu o mar 2 vezes. O Mar Vermelho abriu o Rio Jordão. Milagres que se repetiram. Mas esse tipo de sobrenatural aqui só aconteceu aqui, só aqui. É somente essa história. Não se repete mais na vida de ninguém. Não se repete na vida de profeta. Não se repete na... Não. Só acontece nesse momento. Esse é o único episódio da Bíblia que Deus usa corvos para suprir a necessidade de Elias. Deus vai fazer na sua história será algo único. Então não se compare com outras pessoas. Não fique se comparando com fulano, com Beltrano. Ah, porque fulano recebeu o milagre, porque fulano recebeu a cura. Ah, porque na vida de fulano foi dessa forma, porque na vida de Beltrano. Não se compare com outras pessoas, porque o que Deus vai fazer na sua história vai ser algo único. Deus não vai repetir o milagre. O que Ele vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer na vida de mais ninguém. É específico o que Ele quer fazer. É poderoso o que Ele quer fazer. O que Deus vai fazer, ninguém jamais viveu. Porque o que Ele tem para você é algo único, é exclusivo. Só você vai viver e mais ninguém. O que Elias viveu, ninguém viveu. Deus vai fazer algo único. Agora, qual o segredo para viver tudo isso, pastor? Está no texto.
segredo está aqui. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Esse é o segredo. Qual o segredo para viver milagre? Qual o segredo para viver o sobrenatural? Qual o segredo para viver providência divina? E fez conforme a palavra do Senhor. Qual o segredo para ter providência? Obediência. Qual o segredo para viver milagre? Obediência. Qual o segredo para crescer? Obediência. Qual o segredo para viver o sobrenatural? Obediência. Por que Elias vive esse sobrenatural? Por que Elias vive esse poder sobrenatural? Porque ele faz conforme a palavra do Senhor. Ele se submete à palavra. Não é a tua vontade, é a palavra do Senhor. Não são os teus planos, é a palavra do Senhor. Não são os teus projetos, é a palavra do Senhor. Não é a tua vontade, é a palavra do Senhor. Não são os teus propósitos, é a palavra do Senhor. É decidir se submeter à palavra do Senhor. Seguir é obediência. Sempre vai ser. Teologia vai mudar, os homens vão mudar, vão tentar distorcer os valores da Bíblia, vão inventar um evangelho de porta larga. Mas aqui, ó, o princípio continua o mesmo. É obediência. Sempre vai ser obediência. E nunca vai mudar essa verdade. Porque a obediência é um princípio para que a gente experimente as coisas de Deus sobre a nossa vida. Fez conforme a palavra do Senhor. Não foi conforme o desejo dele, não foi conforme a vontade dele, foi conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. Não perde não, que ainda tem Bíblia para você. E foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. Então ele foi para onde? Para onde ele foi? Querite. Ele vai para Querite porque ele quer ir para Querite. Ele vai para Querite porque ele tem vontade de ir para Querite. Ele vai para Querite porque é desejo dele ir para Querite. Presta atenção que eu vou soltar um negócio para vocês que eu nunca vi ninguém falar. Mas quem está na live vai comer dessa pérola. Isso aqui é uma pérola para vocês. O que Deus faz em Querite com Elias? Deus esconde Elias. O que Deus faz em Querite? Deus esconde Elias.
Então o lugar que Deus quer esconder Elias é em Querite. Preste atenção nisso. Elias vai para Querite, Deus quer esconder Elias aqui. O capítulo 17 é o capítulo que Deus esconde Elias para que ele não morra. Deus esconde Elias para proteger o profeta. Deus esconde Elias porque Querite é o lugar onde ele vai passar por um processo com Deus. Por mais que seja milagre, quem é que gosta de viver dependendo dos outros? Depender de corvo para trazer pão e para trazer carne. Isso é milagre, é poder de Deus. Mas quem é que gosta de depender de alguém? Ele está dentro de um processo onde ele está vivendo milagres, que Deus não quer que ele morra, mas é um processo, que ele está escondido. No capítulo 18, você vai ver Elias indo para onde? Para o Carmelo. Elias vai para onde no 18? No Carmelo. Aqui, ó. No 18, Elias vai para o Carmelo. O que acontece no Carmelo? No Carmelo, Elias vai se sentir um super-herói. Ele vai pedir fogo do céu, o fogo de Deus vai matar os profetas de Baal. E vem mais homens, e vem mais homens, e vem mais homens, e Deus continua mostrando que era com Elias, e Elias vai se sentir super poderoso aqui, porque ele vai ver fogo cair do céu. No Carmelo, Elias ele vai ser honrado na frente dos homens. Porque no meio de profetas todos vão reconhecer a ousadia, o poder, a autoridade que há sobre a vida de Elias. Carmelo é lugar que Deus evidencia Elias. Querite é lugar que Deus esconde Elias. Capítulo 17 de 1 Reis, Deus esconde. Capítulo 18, Deus expõe Elias. Vou repetir isso. Capítulo 17, Deus esconde Elias. Capítulo 18, Deus expõe Elias. Capítulo 17, processo escondido de tratamento com Deus. Capítulo 18, Deus honrando Elias na frente de reis, de profetas mentirosos e mostrando o seu poder. Só dar uma voltada aqui.
Deus te escondeu em Querite para te promover no Carmelo. Deus te escondeu em Querite para te preparar. Porque antes do Carmelo, Deus vai te levar para Querite. Deus vai te tratar em Querite. Deus vai te ensinar em Querite. Em Querite você vai ter que aprender a depender só de Deus. Em Querite você vai ter que aprender a confiar somente em Deus. Em Querite você vai viver sinais com Deus. Em Querite você vai ter experiências que vão te preparar para o próximo nível. Porque o próximo nível você precisa estar mais habilitado. E é o que Deus te ensina em Querite que te prepara para o Carmelo. Em Querite Deus te esconde. No Carmelo Deus te coloca em evidência. Em Querite Deus te prepara. Em Carmelo Deus te usa. Em Querite Deus decide te tratar. No Carmelo Deus decide te usar. Em Querite você vai depender de milagre. Vai comer por causa de milagre. Vai viver por causa de milagre. Não tem o que comer, não tem o que vestir. Vai depender de corvo para suprir a tua necessidade. No Carmelo você vai estar poderoso porque viveu experiências sobrenaturais em Querite. Porque viveu coisas que ninguém viveu em Querite, porque passou por situações que ninguém passou em Querite. É o que eu vivo no meu processo que me habilita para viver o meu propósito. São os processos escondidos, são as dores escondidas, são as feridas escondidas, são as guerras escondidas, são as lutas escondidas que eu passo, que me habilitam para viver um novo tempo. Ninguém vive o Carmelo se primeiro não viver Querite. E para fechar a palavra e você dormir dando glória a Deus, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E sucedeu dias que o ribeiro secou. E sucedeu dias, sucedeu que passado dias, o ribeiro secou. Preste atenção. Quando o ribeiro seca, vem a palavra do Senhor. Levanta-te e vai a Sarepta. A palavra do Senhor vai vir para Elias depois que o ribeiro seca. Depois que o ribeiro seca, ele tem uma nova direção de ir para Sarepta, onde vai ser sustentado por uma viúva. E a história da viúva eu vou pregar outro dia, tá? Essa mensagem que eu prego outro dia. Eu vou terminar aqui no 7. Quando o ribeiro seca, ele sai para Sarepta. Quando o ribeiro seca, Deus decide falar: levanta-te e vai para Sarepta. Eu gosto da expressão que Deus usa, levanta. Mas eu vou deixar para outro dia. Passando os dias, o ribeiro secou. Passados os dias, o ribeiro secou. Não vai ter ribeiro a vida inteira. Não vai ter milagre a vida inteira. Isso aqui é um ciclo. É um momento. E quando os dias passarem, o ribeiro vai secar. E quando o ribeiro secar, isso é um sinal de um novo posicionamento.
Tentei fazer um aqui no meio, mas ficou meio estranho. Quando o ribeiro secar, é porque Deus quer te levar para outro lugar. Você vai perceber que o ribeiro seco é um sinal que Deus está te dando para você se mudar. Com o momento de se mudar, você vai ver o ribeiro secar. Com o momento de sair, você vai ver o ribeiro secar. Quando o ribeiro seca, é o sinal que você tem que sair. Tem momento que você vai ver o ribeiro secar para você entender que é o momento de você sair. Essa expressão aqui, ó, passados dias. É isso aqui. Tudo passa. Os dias vão passar. Você não vai ficar a vida inteira dependendo de corvo para te alimentar. Você não vai ficar a vida inteira vivendo milagres. Isso vai passar também. Tudo passa. Passados os dias, mostra para nós que existem ciclos. Isso aqui são ciclos. São ciclos. Tem momentos que você vai viver milagre, tem momentos que você vai viver fartura, tem momentos que você vai viver deserto, mas os dias passam. O ribeiro não vai saciar tua sede a vida inteira. Só tem um que é eterno sobre a nossa vida. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, ele disse assim: mulher, se você beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Só Ele que é eterno. O resto tudo passa. Os dias passam. Sejam bons ou ruins, eles vão acabar. Nada é eterno. Tudo tem início, tudo tem fim, tudo tem começo, tudo tem fim. Os dias passam. Então o processo de querite não dura para sempre. O processo de querite está vinculado aos dias que Deus já reservou, que tem início e fim. Porque o rio seca. Quando o rio seca, ele vai para Sarepta. Então você não vai ficar a vida inteira em querite. Você não vai ficar a vida inteira em querite. O tempo vai passar. Ciclos vão fechar. Você vai viver outros tempos. Você vai viver um outro momento na vida. E eu quero dizer para vocês o que eu disse hoje na minha igreja. Vida é lugar de aprendizagem. Viver é aprender. Então, todo o tempo da vida, nós estamos aprendendo. O grande segredo da vida é entender que nós estamos aqui para aprender. Quando um bebezinho nasce, é cortado o cordão umbilical do bebê. Que ele precisa aprender a respirar. E ele já começa tendo a necessidade de chorar para forçar os seus pulmões e respirar. Por quê? Porque isso é vida. Vida é aprender. Ele vai aprender a andar, ele vai aprender a falar, ele vai aprender. Viver é aprender. A gente aprende quando nasce, a gente aprende até morrer. Você não deixa de aprender porque você é adulto. Quantos adultos que ainda estão com o emocional de criança?
Quantos adultos que ainda estão com o emocional abalado, não consegue dizer eu te amo, não consegue perdoar. Precisa aprender. Quantas áreas da sua vida que você não conseguiu desenvolver, não conseguiu viver, é isso, é aprender. Você está sempre aprendendo, você está sempre em uma projeção, você está sempre evoluindo, você está sempre crescendo. É como alguém disse aqui, a vida é uma escola, você vai estar sempre aprendendo. E quando você morrer, você vai descobrir que não aprendeu tudo que poderia ser suficiente para viver. A gente está sempre aprendendo. De uma forma boa ou de uma forma má, a gente aprende com a vida. Só que melhor é nós aprendermos com o dono da vida. É melhor aprendermos no processo com Deus do que aprendermos da pior forma possível, sem misericórdia, sem amor, pelo diabo, pelo inimigo, nos atacando, nos machucando. É melhor aprender nos processos com Deus, porque nós entendemos que Ele nos ensina com amor e porque tem um propósito, do que aprendermos da pior forma possível, sofrendo fora da direção, sofrendo fora do propósito. Deus abençoe sua vida. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Fala para nós aí nos comentários o quanto essa mensagem foi boa. Deus falou com você, essa palavra foi edificante. Então aproveita esses últimos minutos, compartilha essa mensagem com alguém, toca nesse aviãozinho aí do Instagram, marca para todo mundo, marca teus amigos, teus primos, teus colegas, marca geral. Tenho certeza tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, certo? Esse foi o Bíblia, papel e caneta de hoje. Um recado para vocês: essa semana específica nós vamos fazer uma série de mensagens aqui no meu Instagram, tá bom? Eu vou gravar pelo Instagram e pela minha plataforma também do Facebook. Segunda a sexta-feira, somente essa semana. A outra semana não vai ter. Só essa semana, às 11 horas da noite, de segunda a sexta-feira, nós vamos entrar para estar liberando uma palavra para vocês, com uma série de mensagens para estar impactando a sua noite, tá bom? De segunda a sexta, especificamente essa semana, não vai ter a outra semana, não vai ter o outro mês, não vou fazer direto, só essa semana. Quem gosta de Bíblia, e é de graça, não vou cobrar para você participar, não vai ter que fazer curso, não vai ter que fazer isso, nem nada disso. Você vai assistir de graça e vai ser para abençoar sua vida, seu coração. O que você tem que fazer? Só tem que estar online amanhã, a partir das 11 horas, para receber algo do céu. Deus abençoe sua vida, sua casa. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Quem gostou, curte. Quem gostou, compartilha. Se você está assistindo do YouTube, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações. Manda para geral. E boa semana para vocês. Paz.